Olá, o meu nome é Juliano e seja muito bem-vindo ao Pão em Casa. Na semana passada, nós começamos uma série de estudos chamada Personagens ao Redor da Cruz. E começamos falando sobre a vida do profeta Isaías, que embora ele não havia presenciado, não estava no local, na data, porque ele nasceu 7 séculos antes, mas o Senhor Deus havia mostrado a ele com detalhes como seria o sacrifício de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre um outro personagem, sobre Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. Mas eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você é servo do dinheiro ou o dinheiro é quem te serve? Como é o seu relacionamento com as suas finanças? E para a gente meditar nessa temática, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1, dos versículos 15 a 20. Você pode abrir na sua própria Bíblia, você pode acompanhar no seu celular, no seu tablet, ou pode acompanhar o texto que vai aparecer também na sua tela. Atos, capítulo 1, versículos 15 a 20, que diz assim: Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Queridos, embora Judas tenha sido um discípulo de Cristo Jesus, pouco se fala sobre ele, pouco se conhece sobre ele, senão os relatos do próprio Evangelho. Até mesmo o nome dele é coberto de mistério. Muitas vezes as pessoas acham que Iscariotes é o sobrenome, mas na verdade é uma referência. Naquela época era muito comum. Na verdade, o nome dele em hebraico é Yehudá Iscariote, né? E as pessoas ainda não sabem ao certo o que significa isso. Alguns, por exemplo, dizem que o Iscariote, o Iscariotes, é uma referência ao fato dele ser pertencente a um grupo dos zelotes chamados sicários. Eram homens que portavam uma adaga, uma pequena faca, né? Outros ainda acham que esse termo faça referência à localidade onde Judas viveu. Alguns defendem que, na verdade, ele morou numa cidade chamada Queriote, que tanto pode ser uma cidade do território de Moabe, quanto uma pequena vila no sul da Judéia. Então, também isso é incerto. O mais aceito é este, né? Que na verdade, esse sobrenome faça referência, então, ao local onde Judas morava, seria, então, Queriote. Mas o que nos interessa, na verdade, foi o que Judas fez. A traição de Judas, né, que entregou a Cristo Jesus. A história dele em si não vem muito ao caso aqui, mas o que ele fez como discípulo de Cristo e o ato dele de traição é o que tem a nos dizer, e é sobre este ato que nós queremos pensar agora, sobre este personagem, sobre sua atitude diante da cruz de Cristo, e sempre trazendo uma reflexão para as nossas próprias vidas. Que você esteja atento, com o seu coração aberto, e a sua pergunta seja: e o que isso diz para mim? O que eu devo fazer a partir deste estudo, do entendimento da palavra de Deus? A primeira coisa, então, que nós queremos começar meditando nessa manhã é sobre Judas e suas imperfeições. É claro que Judas também tinha suas qualidades, mas realmente o que fica aqui evidente foram os defeitos que Judas tinha. E nós não queremos aqui malhar o Judas, não é isso. Nós não queremos aqui julgar o Judas, mas nós queremos compreender algumas atitudes de Judas, suas falhas, e aprender com elas também. Então nós vamos ao que o Evangelho diz sobre o discípulo Judas. A primeira coisa que a palavra nos mostra é que Judas era uma pessoa avarenta. Em Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16,
eu quero te convidar a acompanhar comigo. A palavra de Deus nos diz o seguinte: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Há algumas pessoas que defendem que Judas, até mesmo por ser partidário dos zelotes, ele esperava que Jesus Cristo fosse o Messias no modelo davídico, ou seja, um Messias político, aquele que viria libertar Israel do domínio do Império Romano. Nós precisamos lembrar que na época de Cristo Jesus, o Império Romano dominava Israel e toda aquela região, né? Então, o sonho de todo judeu daquela época era que viesse o Messias no modelo de Davi, um Messias davídico, alguém que viria como um grande rei, como um rei imponente, poderoso, e expulsaria o Império Romano e restauraria o Império de Israel, assim como nos tempos de Davi, de Salomão, voltando a uma autonomia e um império realmente grande e poderoso. Judas, nesse sentido, ele então acreditava que Jesus faria isso. E sendo ele um discípulo, especialmente o tesoureiro, Judas acreditava que teria uma importância nesse reino, teria um cargo importante, que seria alguém de importância nesse suposto reino político de Jesus. Mas em Mateus, nós vemos o relato da mulher que veio até Jesus, quebrou o vaso de perfume, um vaso que custava 300 denários, e ungiu Cristo com aquele vaso, um perfume de muito valor. E Judas fica bravo com aquela situação, com aquele desperdício, Mas diante disso, Jesus o repreende e, na verdade, Judas então começa a entender que o reino de Jesus não seria um reino político, mas algo espiritual. Jesus havia vindo para algo espiritual. Então toda aquela aspiração de Judas, de riqueza, de poder, de importância política, de status social, foi por água abaixo. Judas percebeu que isso não aconteceria. Toda aquela cobiça dele, na verdade, foi frustrada. Mas diante disso, Judas ainda decide tirar proveito da situação. Ele procura os membros do Sinédrio, os líderes religiosos daquela época, e propõe entregar Cristo Jesus, desde que ele recebesse uma recompensa por isso, as famosas 30 moedas de prata. A segunda característica que nós vemos de Judas é que ele era hipócrita. Em João 12, versículos 4 a 6, nós vemos um relato sobre essa situação. Leia conosco, diz assim: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava atirar o que nela era colocado. Só para você entender então, a palavra fala que Jesus foi ungido por aquela mulher com um vaso de perfume, um perfume raríssimo. Você já comprou um perfume? Nós estamos aí perto do Dia dos Namorados, Muitas pessoas vão comprar e alguns são até bastante caros. Mas nada se comparava ao preço daquele perfume. A palavra diz que aquele perfume custava 300 denários. Era aproximadamente o equivalente a 300 dias de trabalho de uma pessoa. Pega o seu salário aí, divida por 300, ou melhor, divida por 30, multiplique por 300, e você vai ter uma noção do valor que era. Realmente aquele perfume era caríssimo. Mas a questão é que Judas não estava preocupado aqui com o desperdício daquele recurso. De fato, se aquele perfume fosse vendido, muitas pessoas poderiam ser auxiliadas, muitas pessoas poderiam ser ajudadas. Mas era necessário que aquilo acontecesse. Era preciso que Jesus fosse ungido daquela forma. Mas Judas não estava preocupado então com esse desperdício. O que Judas queria, na verdade, é que aquilo fosse vendido e depois ele poderia pegar parte daquele dinheiro. Uma palavra diz que ele já fazia. A palavra já adiantou ali que Judas depois viria trair Jesus, mas que ele tirava o dinheiro da bolsa. Então Judas não estava preocupado com os pobres. Ele não estava preocupado de fato se aquele dinheiro poderia ser usado para alcançar pessoas, Vamos pensar aqui um pouquinho, ser vendido e transformado em cestas básicas ou ainda em hospitais, ou seja lá o que fosse. Judas não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em pegar um pouco daquele dinheiro para ele. Então
Então nós vemos aqui que Judas era hipócrita. E por causa deste pecado, da hipocrisia e também o da cobiça, da avareza, Judas deu lugar ao diabo, de modo que o diabo depois o usou para atrair Cristo Jesus. Ele permitiu, através desses pecados, que o demônio agisse na vida dele, que Satanás pudesse então encontrar uma brecha para usá-lo como instrumento dele. E por isso nós temos que tomar cuidado com o pecado da cobiça, porque é uma brecha para o inimigo agir nas nossas vidas também, para encontrar um lugar para fazer a sua ação e causar destruição. Então nós temos que tomar cuidado contra esses pecados. E não somente isso, mas nós vemos também que Judas era desonesto. Em João capítulo 12, versículo 6, a palavra continua nos falando sobre isso. Vejamos. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Nós vemos aqui então o complemento do texto anterior, onde fala da mulher que ungiu Cristo Jesus, né? Mas que Judas, ele tinha o hábito de tirar dinheiro da bolsa, de usar de forma indevida aquilo que não lhe pertencia. Em outras palavras, Judas roubava, né? Judas era ladrão e ele estava roubando das finanças ali que os discípulos tinham, das doações que eles recebiam, e aquele dinheiro era usado para coisas básicas, como alimentação e outras pequenas coisas. Mas até mesmo nisso, Judas estava metendo a mão. Então ele era desonesto. E nós temos que tomar cuidado também, porque ainda hoje esse pecado bate à porta do nosso coração. E quantas pessoas estão cedendo lugar para o pecado da desonestidade, do roubo? Nós temos que analisar as nossas vidas e perguntar se nós não estamos fazendo isso. Por exemplo, a sonegação de impostos. Quando você sonega imposto, você está roubando algo que não lhe pertence. Eu sei que muitas vezes o imposto é custoso, muitas vezes dói no nosso bolso. Mas, meu querido, se você tem condições de pagar imposto, dá glória a Deus. É sinal que Deus tem abençoado suas finanças. Ninguém paga imposto daquilo que não recebe, não é verdade? Então, seja grato a Deus por isso e Deus vai te abençoar. Seja honesto, faça a sua parte, não tire aquilo que não lhe pertence. É interessante que em outro texto também, quando os fariseus vão perguntar a Jesus se era lícito pagar o imposto a César, Jesus disse: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, fazendo uma referência ali também quanto à questão dos dízimos. Eu não quero falar muito sobre essa questão aqui, que infelizmente virou polêmica, não deveria, porque é um assunto normal, como qualquer outro da Bíblia, mas nós temos que nos perguntar também se temos sido fiéis aos nossos dízimos e ofertas. A palavra nos mostra da importância também de obedecermos este mandamento de Cristo Jesus, para assim haver sustento na casa de Deus e o cuidado para com os pobres. O dízimo, ele serve para o sustento, para a manutenção do templo, mas também para que os ministérios de diaconia possam desempenhar o seu papel, ajudando aqueles que precisam. E quando nós retemos isso, nós estamos sendo avarentos, nós estamos sendo hipócritas e estamos sendo desonestos também, tirando aquilo que pertence a Deus. O que é de César, o que é de Deus, e aquilo que Deus nos deu também é nosso. Seja grato por aquilo que Deus te deu. Não deixe que a cobiça tome conta do seu coração. Aliás, meu querido, a questão não é nem o dízimo, mas é o quanto o seu coração está disposto a dar, o quanto o seu coração está aberto. Se você não tem disposição de contribuir com o seu dízimo, dificilmente você vai contribuir com outras coisas, porque o seu coração está apegado a isso, está preso ao dinheiro e te falta fé para confiar em Deus. Tenho certeza que se você é uma pessoa que é infiel no dízimo, você vai ser infiel nos seus impostos, você vai ser fiel na contribuição com outras pessoas, você vai ser uma pessoa presa ao dinheiro, achando que isso é o que mais importa. E a questão, como eu disse, não é nem o dízimo em si, mas é aonde está o teu coração. Quem é o dono do seu coração? Você serve o dinheiro ou o dinheiro é que serve você? A segunda coisa que nós percebemos sobre Judas é que Judas era escravo da cobiça. Este é o problema do pecado da cobiça, ele subjuga a pessoa. Judas estava preso aos valores financeiros, queria pensar apenas em retribuições financeiras e materiais. Não tinha compreensão da missão de Cristo Jesus, a importância da obra de Cristo Jesus. E quando Judas percebe que não haveria um retorno financeiro, ele simplesmente se vê perdido, e se deixa tomar então
pela avareza, pela possibilidade de ganhar alguma coisa, entregando um sangue inocente. Nós vemos aqui no Evangelho mais alguns relatos sobre a atitude de Judas e como isto mostra como Judas era escravo deste pecado, como Judas estava preso pela cobiça e tudo que lhe viam eram os cifrões, eram os valores financeiros. Nós vemos, por exemplo, em Mateus, capítulo 26, versículo 8, que Judas foi quem incitou ali uma pequena confusão entre os discípulos, que foi Judas quem ali gerou aquela situação de desconforto diante da cena daquela mulher que foi ungir Jesus Cristo, que quebrou o vaso de perfume e ungiu Jesus Cristo. Vejamos conosco o texto. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Então nós vemos aqui em Mateus capítulo 26 que foi Judas que incitou aquela confusão, aquela discussão. E aqui fala que depois os discípulos estavam perguntando do desperdício, né? Na verdade começou com Judas. Em João vai mostrar que foi Judas quem iniciou. E em Mateus 26 mostra que os discípulos ali já estavam contaminados também com aquela visão. Queridos, nós temos que tomar cuidado para não sermos aqueles também que contaminam as pessoas com más atitudes, com negativismo. Nós vemos como o negativismo é terrível. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, que o negativismo dos 10 espiões contaminou todo o povo de Israel. E isso gerou um pecado e um problema tão grande que Deus teve que castigar aquele povo e eles permaneceram 40 anos no deserto, sem poder entrar na Terra Prometida. Toda aquela geração teve que morrer por causa do pecado daquela nação, por causa do negativismo de 10 homens que contaminou toda uma nação. E assim também Judas, com a sua atitude negativista, né, com a sua cobiça, com o seu egoísmo, contaminou os outros discípulos. E Jesus teve que repreendê-los, dizendo que era necessário que aquilo acontecesse, que aquela mulher ungisse Cristo Jesus, né? Então nós temos que tomar cuidado para não sermos pessoas semelhantes a Judas, contaminando as pessoas que estão ao nosso redor com negativismo, com pessimismo e com falta de fé. Outra atitude que nós vemos de Judas, que mostra o quanto ele era escravo da cobiça, está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 15. Diz o seguinte: e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço de 30 moedas de prata. Olha só que Judas aqui não só estava entregando Jesus Cristo, traindo, mostrando onde Jesus estaria, como seria fácil, uma situação mais fácil de prender Jesus sem que a multidão visse, mas ainda queria algo em troca, 30 moedas de prata. Judas estava aqui querendo lucrar com a morte de um inocente, com a morte de Cristo Jesus, com a prisão de um homem sem pecados que não tinha por que ser preso, né? Não tinha por que ir para aquela cruz, mas que, como nós já vimos, Jesus foi por livre e espontânea vontade. Mas Judas, então, ali fixou um preço na morte de Cristo Jesus, 30 moedas de prata. A questão não é nem o valor em si, mas é ver como que a avareza, a cobiça, ela muda a nossa mente a ponto de mudar os valores, a ponto de levar uma pessoa a cometer atrocidades, a ponto de levar Judas, que conviveu por 3 anos com Jesus, a entregá-lo como se Jesus não valesse nada, ou, melhor ainda, apenas 30 moedas de prata. E daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o significado dessas 30 moedas de prata. A questão então, a pergunta que nós temos que nos fazer neste momento é: se somos escravos do dinheiro, se assim como Judas também nós deixamos o dinheiro ditar os nossos valores, o que você faria por dinheiro? Tem um filme muito interessante, gostaria de te indicar a assistir um dia, chamado A Caixa. Eu não vou dar spoiler, fica tranquilo, mas mais ou menos o que o filme propõe é que se uma pessoa clicasse no botão, ela ganharia $1 milhão. Mas em troca, uma pessoa desconhecida, uma pessoa qualquer que ela não conhecesse, morreria. E a questão é, você teria coragem de clicar naquele botão sabendo que alguém iria morrer por causa disso? Essa é uma questão para a gente pensar, né? E este filme nos faz pensar sobre o quanto as pessoas estão dispostas por causa de dinheiro. E nós temos que nos pensar, será que a gente clicaria? Será que a gente está disposto a abrir mão dos nossos valores por causa do dinheiro? Da moral, da ética? Abrir mão de fazer a coisa certa por causa do dinheiro? Fazer vistas grossas? Desviar dinheiro? Ser desonesto?
deixar de pagar os nossos impostos. Não só isso, mas outras coisas mais. Quantas coisas pessoas deixam de fazer? Pessoas que abrem mão do seu pudor diante de câmeras por causa de dinheiro. Pessoas que abrem mão da sua moral, da sua ética, da sua índole por causa de dinheiro. E isso é algo para nós pensarmos também nos dias de hoje. Talvez não sejam 30 moedas de prata, mas sejam milhares, milhões de reais, ou até mesmo míseros reais. Pessoas que tiram a vida de outra por causa de 10 reais. Pessoas que vendem suas vidas por causa de poucos reais. É algo para nós pensarmos também, não é? Em terceiro lugar, nós precisamos meditar sobre o preço da traição de Judas. As 30 moedas de prata. Tom Houston, ele nos propõe um real entendimento do valor dessas 30 moedas de prata, para entendermos melhor o preço da traição de Cristo Jesus. Ele diz o seguinte: existem duas possibilidades. Se fossem ciclos, ou seja, se fossem ciclos de prata, seriam o equivalente a mais ou menos 120 dias de trabalho. Se fossem denários, seriam o equivalente ao salário de 30 dias de trabalho de um soldado ou trabalhador. Então existem as duas possibilidades. No máximo 120 dias de trabalho, no mínimo 30. De qualquer maneira, Jesus valia menos para Judas do que aquelas 30 moedas de prata. Então aqui havia duas possibilidades, né? A palavra não fala qual era o tipo de moeda, só fala que eram 30 moedas de prata. Havia algumas moedas daquela época que também eram feitas de pratas, mas que tinham valores diferentes. Na primeira alternativa, seria o equivalente então a 120 dias de trabalho. Nada mal, faz novamente aí o cálculo. Pega o seu salário, divide por 30, multiplica por 120 e você teria noção mais ou menos do qual seria o valor do preço da traição de Cristo Jesus. A outra opção seria o equivalente a 30 dias de trabalho. Independente de qualquer coisa, nós precisamos entender o real significado, não é o valor monetário em si. Mas a palavra fala, em Êxodo capítulo 21, versículo 32, que esse seria o preço pago pela vida de um escravo caso ele fosse ferido pelo boi de uma outra pessoa. Vamos ler o texto, diz o seguinte: se o boi escornear, ou seja, chifrar um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor e o boi será apedrejado. Então, segundo a palavra de Deus no Antigo Testamento, 30 moedas de prata é o que se dava em restituição a um dono de um escravo se ele fosse ferido por um boi e viesse a morrer. E o boi também tinha que ser apedrejado, tinha que ser morto. O real significado, então, das 30 moedas de prata é esse, que para os sacerdotes e para Judas, Jesus tinha o preço de um escravo. E não só isso, mas olha só o que o profeta Zacarias também nos revela. Em Zacarias capítulo 11, versículos 12 a 13, a palavra diz que o Messias, aqui numa mensagem profética, ele pergunta qual seria o preço pelo serviço dele, por ter cuidado do povo de Deus, por ter pastoreado, porque os pastores daquela época estavam negligenciando o povo de Deus, estavam sendo mais mercenários do que pastores, e aí vem o Messias, cuida deste povo, protege, restabelece, e diz para o povo: qual o valor do meu serviço se vocês quiserem me pagar algo? E sabe qual é o valor que o povo estipulou? 30 moedas de prata, ou seja, o valor de um escravo. Para Judas, para o povo de Israel na profecia de Zacarias, para os líderes religiosos, membros do Sinédrio, Jesus valia apenas 30 moedas de prata, o valor de um escravo. Querido, obviamente que nós não estamos querendo nos desfazer de qualquer ser humano. Não queremos dizer que os escravos naquela época não tinham valores como ser humano. Não é isso que estamos dizendo. Mas socialmente, o escravo não tinha valor, ele era desvalorizado, né? E é interessante que até no Novo Testamento, muitas vezes, Paulo se apresenta como escravo de Cristo, como dizendo: olha, eu não tenho valor diante da sociedade, mas me alegro em ser servo do Senhor, escravo do Senhor. Paulo, ele inverte os valores, né? Ele mostra que aquele que é escravo de Deus é muito mais valoroso do que qualquer status social. E Paulo tinha motivo de se orgulhar. Paulo era cidadão romano, que concedia a ele direitos, amplos direitos e também uma posição social muito grande. Mas Paulo larga tudo isso, diz que é refúgio para ele, considera como lixo e se coloca como escravo de Deus. Mas diante então da sociedade, o escravo não era valorizado, né? O escravo não tinha um valor.
E essa é a questão das 30 moedas de prata. Jesus foi tratado como ninguém ali, como um qualquer, como alguém de pouco valor. Para os sacerdotes, tudo bem, já se esperava isso, mas de Judas, que conviveu com Cristo, foi terrível, né? A cobiça, ela também tem feito muitos servos na atualidade. Será que temos agido como Judas quando trocamos Jesus Cristo bíblico pelo Jesus Cristo da teologia da prosperidade? Muitas pessoas hoje não querem mais o Jesus que salva, querem o Jesus que dá, o Jesus que multiplica 10 por 100. Olham muito mais Jesus como um banqueiro do que como um salvador. Tem muitas pessoas que hoje vão às igrejas apenas atrás da bênção. Eu vou lá buscar a minha bênção. Claro que o Senhor nos abençoa, não sou contra você procurar em Deus uma bênção, mas nós não podemos procurar apenas a bênção de Deus. Nós temos que procurar o Deus da bênção, o Jesus que salva, o Jesus que cura, o Jesus que transforma. Mas muitas pessoas estão apenas pensando no Jesus que pode fazer algo por agora. O Jesus que dá dinheiro, o Jesus que dá casa, o Jesus que dá o carro do ano, o Jesus que tira de uma situação de miséria financeira e transforma a pessoa em alguém rica. E eu tenho algo a te dizer. Esse Jesus não existe. Não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é o que veio para nos salvar e que diz que a nossa verdadeira riqueza está nos céus. Não que Jesus não possa nos abençoar financeiramente, mas essa não é a função, essa não é a missão dele. E também essa não deve ser a nossa visão. A Bíblia mostra que Jesus veio para salvar nossas vidas, nossas famílias, transformar o nosso ser. Jesus não veio aqui para te transformar em alguém rico. Alguns Deus dará o dom da bênção financeira, mas outros nós teremos o necessário para vivermos uma vida satisfatória, uma vida tranquila. E isso que Jesus nos promete, temos o necessário. Então não troque o Jesus da Bíblia pelo Jesus da teologia da prosperidade, mas que você possa de fato entender quem é Jesus e não se levar pela cobiça, por pecados, por desejos carnais que nada tem a ver com a vontade de Deus para as nossas vidas, com o propósito de Cristo Jesus quando morreu naquela cruz por mim e por você. Cuidado, porque Tiago, capítulo 1, versículo 14, já nos adverte. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Não seja você então seduzido pela cobiça. Coloque o seu coração diante do Senhor. E se você tem sido tentado pela cobiça, clame ao Senhor: Jesus, tem misericórdia de mim, para que Ele te liberte deste pecado. Em quarto e último lugar, nós vemos também que Judas foi tomado pelo remorso e o resultado de sua vida foi a morte. A Bíblia nos mostra então que essas foram as consequências do pecado de Judas. Primeiramente o remorso e depois a sua consequente morte. Vejamos em Mateus capítulo 27, versículos 3 a 6, o que a palavra de Deus nos diz. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Essa foi a consequência da traição de Judas. Judas achou que com aquelas 30 moedas de prata ele se daria bem, que ele teria um lucro. Mas na verdade, quando ele viu que Jesus foi julgado e foi sentenciado à morte, a sua consciência pesou. Até um homem tomado pela cobiça, acredite, sente remorso. Até um homem que estava levado, preso pela avareza, percebe o que havia feito de errado nesse instante. E tomado de remorso, Judas ali tenta fazer alguma coisa, mas já muito tarde, porque os líderes religiosos não iriam mudar a sentença de Jesus. Tenta fazer alguma coisa ali para acalmar a sua mente conturbada, mas não havia mais o que ser feito. A palavra fala que ele joga ali as 30 moedas de prata, e o texto da palavra de Deus nos mostra também que depois ele foi e enforcou-se. Em Atos fala que quando ele se enforcou, o galho quebrou, ele caiu ao chão, o seu corpo
se partiu e suas vísceras caíram, né, foram ali derramadas, uma cena triste, terrível. E depois os sacerdotes ali, percebendo que aquele dinheiro era um dinheiro sujo, que custou o sangue do inocente, compraram aquele terreno e transformaram num cemitério também. Mas é triste ver o que o pecado faz, né, na vida de uma pessoa. Judas foi tomado pelo remorso. Mas uma coisa que nós precisamos entender aqui agora é que há uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. O remorso, ele leva a um sentimento de culpa, e só isso. Mas quase sempre a pessoa volta a cometer o mesmo pecado. Sabe aquele pecado corriqueiro, que a pessoa peca, se sente mal, sente o peso na consciência, sente a culpa, chora um pouco, se entristece, mas daqui a pouco volta a fazer o mesmo pecado? Esse é o remorso. O remorso não gera mudança. Já o arrependimento não. O arrependimento ele gera mudança de vida. É uma mudança de 180 graus na atitude, na sua ação, no caminho que você estava trilhando. Então, enquanto o arrependimento gera mudança, o remorso gera apenas sentimento de culpa, que foi o que aconteceu com Judas. Na verdade, a atitude de Judas de ir lá diante dos líderes religiosos e tentar mudar a sentença de Cristo não tinha nada a ver com uma força de caráter, com o fato de um arrependimento, mas mostra apenas uma fraqueza moral de Judas, que estava tentando ali resolver o sentimento de culpa, que estava tentando ali aplacar a sua mente agora conturbada, que estava tão conturbada que ao invés de se arrepender, ele vai e comete suicídio, né? Dá o fim à própria vida. Querido, querida, é de se pensar, né? Olha o que o pecado da cobiça leva uma pessoa a fazer. Atrair a Jesus, depois, tomado pelo sentimento de culpa, a tirar a própria vida. E assim muitas pessoas fazem nos dias de hoje também. Quantas pessoas acham que vão lucrar por dinheiro? Quantas pessoas acham que vão ganhar muito? Acham que vão se dar bem? Mas no final da conta tem que conviver com o peso de culpa, um sentimento de realmente de ver que não deu certo, não era aquilo, não satisfez, não trouxe alegria, não trouxe satisfação. Pode até ter trazido por um pequeno momento, mas depois vem o remorso, né, que vem aquele sentimento de culpa, de tristeza, e foi o que aconteceu com Judas. Nós temos que tomar cuidado para não sermos pegos pelo pecado da cobiça, da avareza, para não sermos tomados pelo remorso, pelo sentimento de culpa, né? E se pecamos, ainda há a possibilidade do arrependimento. Dê lugar para o arrependimento, dê lugar para a mudança de vida, e Deus pode transformar a sua história. Finalmente, nós vemos que o pecado gera a morte. Mateus capítulo 27, versículo 5 diz o seguinte: Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. É triste perceber que Judas, tomado pelo sentimento de culpa, decide tomar uma decisão extrema, tirar a própria vida. E, infelizmente, nós vemos que hoje o número de casos de suicídios tem aumentado exponencialmente. Quantas pessoas, num desespero, têm tirado a própria vida? Mas eu quero dizer para você, especialmente se você que está me ouvindo tem passado na sua mente esse tipo de pensamento, o suicídio não é a solução. Cristo pode transformar a sua vida. Eu creio aqui que Judas, se ele tivesse se arrependido, ele poderia ter provado do perdão de Cristo Jesus. Por que eu creio isso? Porque Pedro traiu Jesus também. Ou melhor, porque Pedro negou Jesus também. Mas Pedro se arrependeu e Jesus o perdoou. E Jesus restaurou a vida de Pedro. E Pedro continuou depois sendo grandemente usado por Deus. Pedro continuou no serviço da obra de Cristo Jesus, pregando a palavra. E a palavra fala que no primeiro sermão de Pedro, depois que Cristo foi aos céus, 3.000 pessoas se converteram. Se Judas tivesse se arrependido, poderia ter sido diferente o final dele também. E querido, eu quero dizer para você, o suicídio não é a solução. Jesus é a solução. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode acalmar o seu coração. E embora o pecado cometido não pode ser anulado no sentido de desfeito, de fingir que nada aconteceu, mas ele pode transformar a sua história dando um novo começo, dando um novo sentido, te mostrando que o pecado não é a sentença final, que o remorso não é a sentença final,
mas Ele pode te restaurar. Ele pode transformar o que aconteceu em algo de bom. Deus, Ele tem poder para transformar até mesmo as desgraças, para transformar até mesmo aquilo que é ruim em algo bom, assim como aconteceu com José. José foi vendido como escravo, mas este foi o caminho para levá-lo a se tornar governador do Egito e salvar toda a sua família e assim se cumprir a vontade de Deus. Deixa Deus transformar a sua história. O remorso não é o fim, mas Jesus, Ele pode te dar uma nova história. Eu quero concluir esse estudo te pedindo para fazer uma autoanálise, uma avaliação. Como está o seu coração? E principalmente, se você tem sido escravo do pecado da cobiça, se você tem se deixado tomar pelo pecado da cobiça, se você tem deixado o dinheiro falar mais alto, se por causa do dinheiro em algum momento você tem deixado a sua consciência de lado, vendido os seus valores, se você tem entregue Cristo Jesus por 30 moedas de prata. E óbvio que eu estou dizendo aqui de uma forma alegórica. Quando nós negamos a Cristo Jesus e damos lado para o pecado, nós estamos entregando por 30 moedas de prata, estamos crucificando Jesus de novo. Então não crucifique Cristo, não traia Cristo Jesus, seja fiel aos valores da palavra de Deus, seja fiel à voz do Espírito Santo que te diz não faça, seja fiel à consciência que te diz quando algo está errado também. Não abra mão dos seus valores, querido. Nada neste mundo vale mais do que a comunhão com Deus, do que uma vida com Cristo Jesus. E nós vemos isso no exemplo de Judas. Judas poderia ter tido um outro fim, mas ele decidiu trilhar o caminho do mal. E hoje você tem a decisão na sua vida. Hoje você tem a oportunidade, uma vez mais, de decidir que caminho você vai trilhar. A escolha é sua. Deus te dá a oportunidade de decidir trilhar o caminho do bem ou o caminho do mal. Qual será a sua escolha? A cruz de Cristo que transforma ou a forca que é um aparente fim para o sentimento de remorso? Eu espero que você escolha a cruz de Cristo, que você decida caminhar com Cristo Jesus e entender que o dinheiro é bom, mas não é a solução. E aliás, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Então que você possa confiar em Deus. Descanse em Deus que vai prover o necessário na sua vida. Descanse em Cristo Jesus que sabe o que você precisa. A palavra de Deus nos diz que nós valemos mais do que os pardais, do que os lírios do campo. Ele é quem cuida de nós. Então descanse no Senhor. Meu querido, não se venda por dinheiro nenhum, mas confie na provisão do Deus bondoso, que ouve o nosso clamor e não vai tapar os ouvidos para não nos atender. Se você precisa de algo, apresente-se algo diante do Senhor. Confie nele e o mais, Ele é quem vai fazer. Eu espero que você medite nessa palavra, que você analise a sua vida e possa perceber se há algo que precisa ser mudado. Quero te convidar a orar comigo nesse instante. Pai de amor, Pai querido, obrigado pela Tua palavra, porque através dela nós podemos aprender tanto com os bons quanto com os maus exemplos. E hoje nós vemos a terrível consequência do pecado da cobiça na vida de Judas, que, tomado pelo remorso, tirou a própria vida, achando que assim traria solução. Mas nós vemos também pela Tua palavra que há uma outra possibilidade, de não negarmos a Cristo, de não trairmos a Cristo, mas sermos fiéis à palavra do Senhor. Entender que o Senhor é o Deus que provê todo o necessário. Pai, se aquele que está me ouvindo hoje tem pecado nessa área, dê-lhe força para mudar o seu caminho. E Pai, se nós não estamos vivendo neste pecado, dá-nos força e sabedoria para não sermos pegos pela armadilha de Satanás, para não cairmos no pecado da cobiça, mas que o nosso coração seja inteiramente Teu, que a nossa carteira, que as nossas finanças, que a nossa vida toda seja inteiramente Sua, cada centímetro do nosso ser. E Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para não sermos instrumentos do diabo, para não sermos pegos pelas armadilhas de Satanás, mas que possamos, ó Pai, ter a sabedoria que vem do alto, para que possamos fazer o dinheiro ser servos nossos, e não sermos nós os servos do dinheiro, para que o dinheiro seja bênção em nossas vidas, e não maldição, para que possamos ter um relacionamento adequado com as nossas finanças, para que possamos ser movidos pelo Teu Espírito Santo, sempre, Pai. Assim nós te pedimos. No mais, ó Pai, eu quero pedir que o Senhor continue guardando aquele que está me ouvindo. Que o Senhor, ó Pai, que Ele esteja direcionando. Que o Senhor o livre de todo perigo. Que
Que o Senhor lhe dê saúde e que o Senhor o direcione a cada dia, Pai. Que teu Espírito Santo continue falando após essas palavras. Que teu Espírito Santo continue direcionando. Esta é a minha oração, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, que bom que você esteve aqui conosco. Quero te convidar a continuar conosco na próxima semana. Nós vamos continuar meditando na palavra do Senhor e você é nosso convidado. Quero pedir que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Peço também que você clique no sininho e clique na opção todas, para que você possa receber as notificações quando novas palavras, novos estudos estiverem disponíveis, para que você continue sendo abençoado. Peço também que você dê o seu joinha para que o YouTube compreenda que você quer receber mais materiais como este, que você tem sido abençoado e quer continuar recebendo em sua casa o pão em casa. Peço também que você compartilhe com outras pessoas a palavra do Senhor, que você possa estar divulgando essa mensagem para que mais vidas sejam abençoadas. No mais, que você continue guardado por Deus, que você usufrua da presença do Senhor em sua casa e que você possa ser tremendamente abençoado por Deus. No nome de Jesus. Fique na paz e que Deus te abençoe.